Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estou eu para hoje, desta forma, falarmos aqui porque não progredimos mais na vida espiritual. Porque é tudo uma incógnita na nossa vida, não é? Muitas vezes, muita gente, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas doutrinas, muitos dogmas, uns certos, outros errados. São muitas parecenças, mas o que é certo é que nós, contudo, às vezes mesmo muito estudiosos, poderemos progredir muito pouco na vida espiritual. Então, vou começar aqui por a parábola do Divino Mestre Jesus, que é a parábola do semeador. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Uma enorme multidão veio agrupar-se junto dele e, por isso, subiu para um barco e sentou-se nele, no mar, ficando a multidão em terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e dizia nos seus ensinamentos: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, por não ter profundidade de terra, mas quando o sol se ergueu, foi queimada. E por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu frutos. Outra caiu em terra boa e, crescendo e vicejando, deu fruto e produziu de 30 a 71%. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Afinal, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, se chegou agora aqui ao canal, se inscreva, ative as notificações em todas, deixe o vosso like, deixem também, se possível, os vossos comentários, que é sempre muito bom para todos nós, para os quatro cantos do universo, para este lindo, belo e maravilhoso grupo, para esta sala onde nós estamos aqui reunidos. Então, por quê? Porque não progredimos mais na vida espiritual, onde temos aqui tanta gente com muitas capacitações mediúnicas, capacitações de espiritualização, mas aqui não é só quem tem capacitações mediúnicas ou de espiritualização que pode progredir, pode evoluir na vida espiritual. Então, é com certeza necessária aqui uma nota prévia. Quando se fala em vida espiritual, algumas pessoas pensam em atividades religiosas que se acrescentam à nossa vida normal, tais como a oração, os sacramentos, a leitura espiritual, os retiros, as conversas de orientação espiritual e por aí vai. Mas para um cristão, a vida espiritual é toda a vida ordenada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que conduziu Jesus. Sendo assim, a vida espiritual tem a ver certamente com a oração e os sacramentos, mas também tem a ver com tudo o resto, tudo o que faz parte da nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa energia, a forma como lidamos com cada um, com a nossa maneira de estar no trabalho, com o que fazemos com o nosso tempo, com o dinheiro ou com a nossa afetividade. Tem a ver com a qualidade das nossas relações, com os nossos sonhos, por exemplo, para o futuro e por aí vai. O progresso na vida espiritual mede-se pelo crescimento essencialmente
em 3 áreas. Primeira, na relação com Deus, que é a nossa fé, na capacidade de nos atirarmos à construção da vida, na certeza de que a história tem um sentido final, que é a esperança, e na nossa capacidade, com certeza, de amar o próximo, que é a caridade. Por vezes temos a sensação de estarmos a marcar passo, sem sairmos do mesmo sítio, de não evoluirmos ou até de estarmos estagnados, a regredir. Medir o crescimento na vida espiritual não é, com certeza, como eu já tenho dito noutras alturas, tarefa fácil. Sobretudo, temos de ter cuidado. Primeiro ponto é não julgar o crescimento pelos sentimentos, porque há fases em que não sentimos nada, em que tiramos tudo a ferros, e no entanto podem estar a ser fases importantes de crescimento na nossa capacidade de entrega para além do que apetece a cada um de nós. Grandes santos passaram por fases em que não sentiam nada. Há até fases em que entramos em crise, e essa crise pode até não ser má, pode ser uma crise de crescimento. No entanto, por vezes, percebemos que não estamos mesmo a avançar nada. Percebemos que não é uma fase, percebemos que não é uma fase difícil, que já começa a ser um estado. Porque não avançamos. Será culpa de Deus? Com certeza que não. Jesus diz que da parte de Deus não falha nada. Deus é como um semeador que lança sempre as suas sementes abundantes nas nossas vidas. O problema do não crescimento espiritual está sempre do lado do terreno, ou seja, do nosso lado. Temos de entender que, à medida que vamos avançando na vida espiritual, a exigência vai sendo cada vez maior. A quem muito se dá, muito se pedirá. Tal como numa relação de amizade, pequenas coisas que no início não fariam grande diferença, por exemplo, esquecer de telefonar e dar os parabéns a alguém, agora seriam uma enorme ofensa e prejudicariam o crescimento da amizade. Na vida espiritual é a mesma coisa. Por isso, quem quer crescer com Deus tem de ter a coragem de pôr em causa a qualidade do terreno, da sua vida e do seu coração, no qual Deus semeia a sua graça. Jesus identifica 3 tipos de terreno que não são bons para o crescimento das sementes. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Ora bem, há terrenos que são de terra batida, como aqueles pisados pelas pessoas, pelos tratores. As sementes não entram. Vêm as aves, os pássaros e comem-nas. Pode acontecer estarmos com o nosso coração duro, impenetrável, como terra batida, porque as causas podem ser muitas e variadas. O cansaço, alguma situação dura que enfrentamos e em que tivemos de pôr uma armadura à volta do nosso coração para não sofrermos mais. O ritmo produtivo acelerado que não deixa espaço para sentir, mas apenas para responder às exigências da vida prática. As desilusões que por vezes diminuem em nós a capacidade de confiarmos e por aí vai. Como só temos um coração e este está fechado à graça de Deus, tem dificuldade
com certeza, em entrar em sintonia. Como se faz para amolecer, por exemplo, o nosso coração? Temos que lhe dar mais espaço a coisas gratuitas, não produtivas, como a prece, a oração, o tempo para os amigos, a arte, as benfeitorias, a meditação e por aí vai. Perdoar é outro fator. Deixarmos-nos perdoar, pedir ajuda a alguém competente para desatar um nó que ficou do passado, do vosso passado, alguma condição mais que ficou por resolver no vosso passado, no nosso passado. Impor menos exigências a cada um de nós. Curiosamente acontece, por vezes, que cada um de nós vivemos sempre com uma armadura que outrora foi realmente necessária, mas hoje já não é. Outra semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Há terrenos que têm pouca profundidade. Vêm-me à cabeça algumas paisagens lindas, fantásticas, por sinal. Há zonas, por exemplo, de trás dos montes, montanhas cheias de afloramentos de pedras enormes, lajetas de pedra à vista, cobertos por alguma terra não muito profunda. Evidentemente que não são solos muito férteis. Como dizia Jesus, a semente até germinou depressa, mas quando o sol se ergueu, foi queimada e, por não ter raízes, secou. Pode acontecer a cada um de nós termos um coração superficial, eventualmente até fútil. As coisas tocam-nos, nós vibramos com elas, entusiasmamos-nos sinceramente, mas depois passam e não chegam a dar frutos. Por exemplo, vamos a uma reunião, a uma missa ou uma peregrinação, gostamos imenso, se calhar até nos comovemos com aquela energia, com aquela sintonia, mas ficou tudo no nível dos sentimentos, nada ganhou raiz, determinação. Quando vem um pouco mais de calor, passou tudo, porque agora o entusiasmo foi transferido para planear a viagem que vamos fazer nas férias ou comprar uma nova mobília para a sala, um novo carro, sapatos ou outra coisa qualquer. Então, como se faz para que as coisas não fiquem à superfície e ganhem alguma raiz? O único caminho é o do compromisso e o da fidelidade. Não ficarmos ao nível das emoções e dos sentimentos, mas comprometermos-nos conosco mesmo em coisas que nos parecem essenciais e depois não cedermos, mesmo que apeteça o contrário ou que outros esperem, outras pessoas esperem outras coisas de nós, porque acontece com algumas pessoas, por exemplo, só irem a alguns templos, casas espíritas, à missa ou só rezarem quando sentem vontade. Isso até pode funcionar nos inícios de uma aproximação à fé, mas já não funciona muito bem se quer progredir e ir mais longe com Deus. Outra semente caiu entre espinhos. Há terrenos que já estão muito superlotados com muitas outras plantas. A semente entrou, mas os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu frutos. Pode acontecer, com certeza, termos um coração superlotado
de 1000 preocupações com coisas que nos parecem essenciais. Podem ser coisas más ou até, se calhar, serem boas e importantes, claro. Claro que queremos progredir na vida espiritual. Queremos, sinceramente, mas também não queremos, de maneira nenhuma, perder o episódio da telenovela, nem deixar de estar a par dos pormenores das últimas notícias desportivas, nem deixar o ginásio, porque podemos ficar gordas, nem deixar de ler o último livro do nosso autor favorito, nem perder os saldos das sapatarias, porque estamos a precisar muito de uns sapatos, de umas botas, nem de perder a praia. Neste dia de sol primaveril, que nos pode deixar com melhores cores, nem faltar ao encontro anual do grupo, por exemplo, de secundário, nem ir àquele supermercado mais distante que vende isto, aquilo, qualquer coisa que nos interesse. E também queremos, sinceramente, ser amigos de Deus, claro. Como se faz, então, para ter espaço para Deus e para a sua graça? Faz-se o mesmo que faríamos para ter espaço para uma nova pessoa na nossa vida. Abdica-se de outras coisas. Por exemplo, uma pessoa super ocupada, tão ocupada que não tem tempo para nada, de repente apaixona-se por outra. O que é que acontece? Provavelmente arranja tempo, todo o tempo do mundo, como abdicando de outras coisas para ter espaço para esta relação, ou simplesmente relativizando as outras coisas. Se der tempo e fizer sentido, vai. Se não der tempo ou não fizer sentido, não vai e abdica. Com certeza que todos gostaríamos de ter Deus sem perder nada. Mas isso, meus amigos, minhas amigas, não é possível, não é? Há coisas de que temos de que abdicar, porque são em si mesma más. Pecado. Pode custar, mas temos de fazer todos os possíveis para as arrancar do nosso terreno. Há outras coisas que em si não são más, até podem ser muito boas, mas que não deixam espaço para Deus. E essas têm também que ser arrancadas ou, pelo menos, relativizadas. Por vezes, caímos na armadilha de encher a nossa vida de tantas coisas santas, grupos de fé, voluntariados, atividades religiosas e por aí vai, que não sobra muito espaço para o próprio Deus, nem para cada um de nós. Pois é. Então, meus amigos, minhas amigas, em que é que este tipo de terreno se assemelha convosco? Recordem das 3 situações concretas. Peçamos perdão a Deus. O que pode cada um de vós fazer de concreto para que a semente dê mais frutos? Frutos de fé, esperança, humildade e caridade na vossa vida. E por fim, em que é que nos últimos anos têm evoluído como pessoas e espiritualmente? Quais têm sido as vossas linhas de crescimento? Recordando situações concretas e agradecendo a Deus o que tem ajudado na nossa evolução. Pensem no que os pode ajudar agora. Então, para terminar com esta linda, bela e maravilhosa prece, prestarei atenção ao que diz o Senhor Deus. Ele promete paz para o seu povo e para os seus amigos e para todos os que se voltam para Ele de coração. A salvação está perto dos que o temem. A sua glória habitará na nossa terra.
O amor e a fidelidade vão encontrar-se, vão beijar-se, a justiça e a paz. Da terra vai brotar a verdade e a justiça descerá do céu. O próprio Senhor nos dará os seus bens e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará diante dele e a paz no rasto dos seus passos. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, o semeador, não é? O semeador, parábola do semeador. Pois é sempre uma bênção eu vir. Agora foi desta forma, não é? É sempre uma bênção. Então, a todos desejo um lindo e abençoado dia de terça-feira, a terça-feira linda, bela e maravilhosa. Que Jesus os abençoe, guarde e proteja. E graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Bom trabalho a todos, boa saúde, muita paz, tranquilidade, muita harmonia, muita segurança e vamos fertilizar os nossos terrenos, os nossos campos para uma boa e maravilhosa sementeira. Graças a Deus.